Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, amados irmãos, nós ouvimos a leitura falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino onde Jesus, onde o Pai é aquele que reina e a vontade de Deus é que prevalece. Não é como um reino nesse mundo, onde a lei dos homens prevalece, onde nós estamos sobre o domínio das leis da natureza, das leis próprias dessa terra. O reino de Deus é um novo céu e uma nova terra. Não é um reino que se instaura nesta terra, é um reino novo. Por isso, no fim dos tempos, esse mundo será destruído e o Senhor nos dará um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, onde lá todos seremos irmãos, amados inteiramente por Deus. Este é o reino dos céus, mas ele começa aqui agora. Ele começa quando cada um de nós vivemos a palavra de Deus, nos amamos, quando fazemos a vontade do Senhor. Então, pequenos sinais do reino, quando nós vamos vivendo a vontade de Deus, o reino de Deus começa a ter pequenos sinais, que vão se manifestando, das pessoas que acolhem Jesus Cristo, que acolhem a palavra de Jesus, e os sinais do reino. Então no último dia, o Senhor virá, Jesus virá, e Ele vai pegar os pequenos sinais do reino, e Ele vai juntar todos estes pequenos sinais, e Ele então completará a obra, e tudo se dará por completo. Você entende isso? Por isso a nossa esperança, e a nossa esperança de fé não está na restauração completa desse mundo, mas no mundo, num reino que há de vir, um reino que será instaurado pelo Senhor Deus. Você compreende o que eu quero dizer? A consequência disso, gente, é o seguinte. Então eu li a história do Padre Tardif, e quero partilhar isso com vocês, e ele dizia assim, que ele lutou 20 anos da vida como sacerdote. Ele se envolvia em causas sociais, ele lutou pelas causas sociais, porque ele entendia que se ele não entrasse nessas causas sociais, não haveria mudança por completo do mundo. Então ele lutava, ele fundou partido, ele fundou, como que chama, associação, fundou ONGs, fundou as coisas para mudar, e o que aconteceu? 20 anos de luta, ele ficou cansado, e ainda continuou havendo tantas e tantas injustiças. É lógico, ele fez a parte dele, porque alguém precisava plantar a justiça, mas ele ficou frustrado e ficou doente. E então o Padre Tardif saiu aqui do Brasil, voltou para a sua terra, ele era missionário, e quando chegou lá na sua terra, no Canadá, ficou lá doente, uma enfermidade muito grave, sem cura. Então ele foi deixado lá na casa dos padres, lá em repouso, e um grupo de 5 jovens foram visitar o padre. E quando chegaram lá, falaram: padre, a gente veio aqui rezar pelo senhor, o senhor aceita que a gente reza pelo senhor? E então ele descrevendo, quando os jovens disseram isso, ele ficou pensando: lá vem esses carismáticos malucos que rezar por mim. Nunca gostou de carismático, porque ele pensava assim, que o reino de Deus era lutar nessas causas sociais apenas. Então ele achava que carismático era tudo gente meio alienada, que vivia com a cabeça no mundo, sabe, da lua, e não acolheu isso aí. E aí ele pegou e falou: tá bom, vai, tá aqui, reza, não tenho nada para perder mesmo. Então os jovens começaram a orar, e quando começaram a rezar, começaram a pedir que o Espírito Santo tocasse no padre, naquela enfermidade que estava sobre o seu corpo, que tocasse a sua alma, e começou os jovens a clamarem o batismo do Espírito Santo sobre o padre. E o padre, quando acabou de receber aquela oração, ele falou que sentiu alguma coisa muito diferente acontecendo nele, mas aí os dias começaram a passar, e ele começou a perceber que ele estava curado. Um homem que não conseguia mais se alimentar, se levantar, fazer nada, começou a perceber que estava curado, então ele foi no médico, e quando o médico fez novos exames dele, o médico disse: padre, o senhor não tem mais nada, o senhor estava quase morrendo, e agora o senhor está totalmente curado. E naquele instante, ele levantou e começou a glorificar o nome do Senhor, por aquela cura que ele tinha recebido, naquela oração daqueles jovens. Então ele percebeu que ele precisava dar o testemunho dele para as pessoas, daquela graça que ele tinha alcançado. Então ele chamou todo mundo da paróquia de origem dele e disse: olha, eu quero dar o testemunho de como que eu fiquei curado. E reuniu todas as pessoas, e encheu a igreja de pessoas, e pessoas enfermas, e pessoas doentes. E ele começou a contar essa história que eu estou contando para vocês.
E no final, quando ele acabou de contar essa história, pessoas que estavam na cadeira de roda começaram a levantar, pessoas que estavam cegas começaram a enxergar, pessoas que estavam enfermas, com graves enfermidades, ficaram totalmente curadas, e aquele padre se tornou um grande sinal de Deus, de cura física e de cura espiritual. Amados irmãos, ali se manifestou o reino de Deus de uma forma tão extraordinária, que ele pensou assim: eu devia ter lutado pelos pobres, mas eu não devia ter lutado por mim mesmo, pelas minhas forças. Eu deveria ter lutado pelos pobres com a força e com a graça que vem do alto. Ele disse que naquele dia ele entendeu a força do sacerdócio dele. Então ele saiu pelo mundo pregando e realizando graças e obras através da força do sacerdócio, do Espírito Santo, na vida das pessoas. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o reino de Deus, o reino de justiça e de paz, não se dará por completo nesse mundo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, primeiro crendo no Senhor, tendo uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, fazendo bem às pessoas que estão à nossa volta, fazendo bem nas nossas famílias, nas nossas casas, mas nós não podemos nos iludir de que nós teremos paz aqui. Você não pode entrar nessa ilusão, senão você vai ficar totalmente desanimado e vai dizer: do que adianta a minha oração? Eu tenho rezado e as coisas não têm dado certo. Não, amados irmãos, aqui nesse mundo nós vamos lutar, fazer o bem, lutar pela justiça, mas o reino de Deus se dará verdadeiramente quando o Senhor Jesus vier. E ele, quando chegar, ele precisa encontrar pessoas que abraçaram de fato o seu reino. E eu quero saber o seguinte: se Deus pode contar com você. Se Jesus quando vier, ele pode olhar para a tua vida e dizer que você abraçou o reino de Deus. De fato, você abraçou o reino de Deus, ou você abraçou um monte de ideologias que achavam que poderiam mudar o mundo? Se você abraçou o reino de Deus, então você vai fazer parte dessa obra de restauração. E por isso o Evangelho diz que quando ele vier, em parábolas Jesus disse que o reino de Deus pode se comparar como uma rede que é lançada ao mar. A rede é a palavra de Deus, o mar são os homens cristãos do mundo, e essa rede pega os peixes, todos os cristãos que agora aderiram à palavra de Deus, que abraçaram a palavra de Jesus, que assumiram Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, que encheram as suas vidas da esperança que está no alto, que está no céu. Então estes homens serão divididos por aqueles que fizeram boas atitudes e aqueles que não viveram a verdade do Evangelho de Jesus e tiveram atitudes más. Vocês estão entendendo? Dentro do cristianismo, entre os cristãos, Deus vai separar aqueles que foram bons católicos, bons cristãos, daqueles que foram maus cristãos, daqueles cristãos que viveram o bem, que abraçaram o reino, que fizeram aquilo que a palavra ensina, daqueles que abraçaram, que não abraçaram e que não viveram o cristianismo, que falavam que amavam Jesus, mas era só da boca para fora, que apoiavam as injustiças, os roubos, que fizeram as coisas injustas. Agora vocês vão ver, vai começar a campanha política, e aí todo mundo vai usar o nome de Jesus. Quanta gente usa o nome de Jesus? E todo mundo é ligado a uma igreja, é ligado a alguma coisa, eu não sei. Gente, olha bem quem você vai votar e pensa direito, porque entre os cristãos há aqueles que de fato amam o Senhor, que sempre trabalharam para o reino de Deus, que sempre trabalharam para o bem, e há aqueles que só falam da boca para fora. E Jesus disse que no último tempo vai ser dividido os peixes bons dos peixes ruins. Aqueles que vieram à igreja para esquentar a cadeira, daqueles que vieram à igreja e acolheram a palavra, aqueles que disseram que eram cristãos e viveram o amor, daqueles que disseram que eram cristãos, mas no fundo, meu Deus, Jesus está dizendo que o reino de Deus vai começar se nós de fato abraçarmos a justiça da sua palavra, a justiça da sua palavra. E para isso, amados irmãos, você vai ter que deixar Deus remodelar você. Sabe, quando você vem para a igreja, não é fácil, não é de um dia para o outro que as coisas mudam. Você vai ouvindo a palavra e a palavra vai te modelando.
Deus vai te lapidando. Não, Senhor, eu amo o teu reino, eu quero participar do teu reino, eu quero, Senhor, viver a tua palavra, eu quero ser um bom cristão. Então deixa Deus modelar você, deixa Deus quebrar você e refazer você. Deus vai te pedir, Deus vai tirar pessoas da sua vida, Deus vai mudar, Deus vai te lapidar. É como aquela pedra que cai no rio, e as águas do rio vão quebrando as suas arestas, até que ela fique redondinha mesmo, né? É assim que Deus vai fazer com você. Vocês ouviram o que ele falou para o profeta Jeremias na primeira leitura? Olha, Jeremias, eu quero falar para você uma coisa. Vai lá na olaria e veja como que o oleiro faz com o barro. Ele começa a fazer um vaso, o vaso não deu certo, ele quebra e com aquela mesma massa ele faz um vaso novo. Assim eu quero fazer na sua vida. Para você pertencer ao meu reino, você tem que deixar com que eu, o Senhor teu Deus, quebre aquilo que está errado em você e remodele um vaso novo, e faça você uma nova pessoa. E aí você chora muito. Vocês já viram quando acontece num cerco de Jericó, que está passando o Santíssimo, e a pessoa cai, e a pessoa chora? Vocês já viram? Aí tem gente que fala, padre, por que aquela mulher chorou tanto? Será que ela estava possuída por 7 demônios e mais algum? Não, meu irmão, deixa chorar, Deus está quebrando. Deus está quebrando, e tem tanta coisa para quebrar naquela mulher que eu nem te conto. Que eu, uma vez, né, depende, as pessoas vêm comentar comigo, ai pai, eu preciso receber uma oração de cura e libertação. Aí, irmã, por quê? Conta para mim um pouco sua vida. A hora que ela acaba de contar a vida dela, eu até falo assim, ó, volta de quinta para a dona Cida rezar, porque eu sozinho aqui não vou dar conta. Precisa de umas 4 mulheres com lenço para pular em cima do ser. Mas por quê? Porque vai doer muito. Porque Deus tem que lapidar muito, porque Deus tem que tirar muita coisa errada de você, para você fazer parte do reino de Deus. Deus vai ter que quebrar muitas arestas, e vai doer, e vai chorar, e vai gritar, mas no final, quando levantar, vai ser o vaso novo que Deus prometeu. Então você não pode ter medo, não pode ter medo dessa dor que é causada muitas vezes pela palavra de Deus. Não pode ter medo dessa dor que muitas vezes nos é dada quando a gente vem numa missa, escuta uma pregação e diz assim, oh meu pai, eu gostava tanto daquilo e o padre está dizendo que não pode mais. Você não pode ter medo de quando Deus começa a agir na sua vida e Ele começa a mudar os caminhos, os rumos. Quando Ele começa a quebrar muitas vezes aquele comodismo que você estava vivendo, aquele conforto. Quando Deus começa a pedir para você, por causa do teu reino, por causa do reino de Deus, Ele começa a fazer você uma nova pessoa, e você vai perdendo, você vai se modelando, você vai mudando o seu ritmo, você vai mudando o jeito com que você vive, com que você se veste, as pessoas que você anda, você vai se abrindo para que Deus te modele, e Deus vai recriando você. Você tem que ser santo, mas saiba de uma coisa, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Sabe, algumas vezes a pessoa vem na igreja, faz um retiro, aí a mulher fala, padre, eu estou tão feliz que meu marido fez retiro de casais. Aí a mulher vem e fala, padre, estou feliz, sabe, meu marido vivia no boteco, meu marido não queria saber de igreja, era um homem bruto, era um homem não sei o que, cabeção, atrapalhado, foi para o retiro, voltou um doce de coco. Que coisa maravilhosa, que retiro abençoado, Padre de Deus. Aí passa 15 dias, ela volta e diz, padre, vai ter outro retiro quando? Ele está precisando de novo. E eu falo, irmã, tem paciência. Ele está vindo para a missa, continua vindo na missa, continua. Continua indo no grupo, continua. Continua indo no grupo, continua. Então tem paciência. Deus vai começar a modelar o seu marido. No retiro, Deus tocou o coração dele. Mas agora na caminhada, Deus vai quebrar aquelas arestas. Deus vai mudando, vai modelando ele. Não é de um dia para o outro que a pessoa fica perfeita. Não é de um dia para o outro que a pessoa vira aquele homem que você quis, aquela mulher que você sonhou. Deus vai modelando. Se você adere ao reino de Deus, Deus vai fazendo uma obra em você. Se você dá o seu sim a Jesus, Jesus faz uma obra em você. O que Deus quer de você? 1% o seu sim. Deus quer que você se abra a Ele.
E é assim que Deus vai fazer com os jovens, é assim que Deus faz com os padres, é assim que Deus faz com os músicos, com os ministros. Ele primeiro te chama, e aí você fica pensando, mas eu, Senhor, eu não sou digno. E aí Deus fala, verdade, você não é mesmo. Mas sou eu que o Senhor chama? Sou você. Mas o que o Senhor viu em mim? E aí Deus começa a te modelar. E Deus começa a trabalhar. Dá o seu sim para Jesus. Adere ao reino de Deus. Abre o teu coração à promessa do Senhor. Começa a ter uma vida mais espiritual, uma vida de oração. Escuta a palavra, lê a palavra, aprende a palavra, entra, mergulha nos sacramentos. E aí Deus vai começar a trabalhar você. Como um vaso na mão do oleiro, Ele vai desconstruir aquela mulher louca, neurótica, que grita, que briga com todo mundo, que implica com todas as coisas, que tem mania de limpeza, que se acha a mulher mais feia do mundo, mas não sai do salão de beleza. Oh, meu Pai! Desconstrói essa mulher e faz uma mulher mais simples de coração, uma mulher mais equilibrada, uma mulher mais simples no jeito de ser. Deus vai quebrando aquele jovem bruto, que só grita, que só pensa em si mesmo, orgulhoso, que só pensa em namorar, e vai colocando um jovem mais tranquilo, voltado para as coisas de Deus, sem aqueles vícios, sem aquelas más amizades, em comunhão com os pais. Como que Deus faz isso? Deus faz isso te desconstruindo. E sabe, algumas vezes eu escuto alguém contar, ai padre, eu falava isso ontem na missa do aniversário de 35 anos do Grupo de Oração Israel, que é de quarta-feira, o grupo de oração, e ontem eles comemoraram 35 anos, a gente rezou a Santa Missa, e eu falava para eles que algumas vezes eu escuto a pessoa dizer assim, sabe padre, eu só consigo ir na igreja quando eu tenho muitos problemas, sabe, parece que quando eu não tenho problema nenhum, eu acabo esquecendo de Deus. O senhor faz uma oração por mim? Faço. Deus, faz com que essa mulher tenha mais problema para a vida toda. Olha que coisa boa. Se tiver problema todo dia, vai vir para a igreja para sempre. Ficar sem problema, o que vai acontecer? Vai sumir da igreja. Sabe aquelas dificuldades que a gente enfrenta? É Deus lapidando. É Deus quebrando o orgulho da gente. Sabe quando você fala que você colocou toda a tua confiança nos teus filhos, que você sempre se orgulhou de ser um bom pai, uma boa mãe, porque eu fiz tudo para meus filhos comeram só, tomava banho de leite ninho, e nossa senhora, aqueles filhos que você fala que tem aquela pele de pêssego, ai padre, era danoninho. Esse filho, eu ensinei os melhores escola, foi uma educação, só estudou com aquelas freiras especial da Albânia, cegas, que ensinam as crianças, nossa senhora, super especial. Aí a mãe, o pai está cheio de orgulho, eu sou a mãe do ano. Aí depois o filho se mete numa confusão, meu Deus do céu. Aí a mãe vem humilhada, chorando, ai padre, estou arrasado, olha o meu filho, olha o que ele está fazendo. Aí Deus está quebrando a sua autoconfiança em você mesmo. Eu sou Deus, você não é Deus. Você pode fazer tudo, mas se o seu filho não se colocar nas mãos de Deus, não vai dar em nada. Não confie em si mesmo. Quebra o teu orgulho, quebra as tuas vaidades, quebra os teus apegos. Deus vai quebrando a gente. Pôs toda a tua segurança no dinheiro, e aí depois passa por aquele perrengue. Oh meu Deus do céu, padre, a gente está comendo ovo há 3 meses. Ai que bom, minha irmã. Não vai faltar vitamina C. A vitamina do ovo, que eu não sei qual é, mas vai tão bem, é tão gostoso, meu Deus do céu. Né? A gente põe no pão também com uma salada, oh meu pai. Deus vai modelando a gente, nas nossas dificuldades, nos problemas. Eu não sei, o que você está passando, que você fala, padre, isso me desafia tanto. Eu falava com as irmãs um dia aqui, que falava, padre, eu sempre me dei bem com a minha mãe. Minha mãe era tudo para mim, mas o meu pai, que homem difícil. Sempre me dei bem com meu pai, mas a minha mãe, que mulher difícil. E aí, minha mãe morreu, e ficou meu pai ruim lá, para eu cuidar. E agora, padre, o que significa isso? Significa que Deus está quebrando você, para ensinar você a amar o seu pai.
Porque tua mãe você já amou o suficiente. E agora está na hora de você amar o seu pai. Porque Deus está reconstruindo você, minha irmã. Porque Deus está reconstruindo sua casa. Deus está reconstruindo a sua afetividade. Deus está reconstruindo a sua fé. Deus está reconstruindo os teus relacionamentos. Porque você se colocou nas mãos de Deus. Você disse: eu quero fazer parte do teu reino, Jesus. Eu quero ser um bom católico, um bom cristão. Eu quero abraçar, eu quero crer que só tu tens palavra de vida eterna, que só o Senhor pode fazer nova todas as coisas. E aí você se põe nas mãos de Deus, e Deus vai direcionar. Em onde Deus colocar você, você vai semear as sementes do seu reino de vida eterna. Mas isso não significa que tudo vai mudar. Significa apenas que você tomou uma decisão para a sua vida. Eu me decidi por ser de Deus. Então, como que Deus está fazendo com você? Talvez você tenha uma lista de problemas para me contar. Uma lista de doença, de dificuldade, de coisas que te frustram, de um marido estranho, de uma mulher estranha, de um filho rebelde. Talvez você tenha uma lista de coisas que você queria que fosse diferente na sua vida, na sua história. Mas tudo que lhe aconteceu tem um propósito de salvação. Deus está refazendo um vaso que foi colocado na mão dele. E eu quero terminar essa homilia dizendo para você assim: se está na mão de Deus, está em boas mãos. Sua vida está na mão de Deus? Então fala para o teu lado: está em boas mãos, viu?